Olá, gente, nós aqui de novo com aquele mesmo recurso didático aqui, aquele mesmo slide que nós tivemos na aula passada, só para a gente relembrar uma coisa aqui em relação à distribuição eletrônica. Aqui está a distribuição eletrônica do ferro e a gente percebe que ele terminou em 3D, D6, mas isso não significa que a sua última camada é a camada 3D, camada 3 subnível D. Não, ele terminou em 3D10, mas a última camada, que é a sua camada de valência, é a camada 4. Essa ordem aqui é a ordem de distribuição de energia. O elétron mais energético está aqui, ó. Aqui diz o elétron mais energético, mas não é a última camada. A última camada é a camada 4. Vai ser a última camada, aquela camada que tiver o maior número. No caso, terminou em 3D6, mas a última camada é a camada 4, certo? O elétron mais energético está na camada 3, no subnível D. É isso que é a questão da distribuição eletrônica. Se nós olharmos aqui o cloro, ele terminou em 3P5. Coincidentemente, a camada 3 é a última camada do cloro, porque é o maior número que tem aqui, ó, em relação a camadas, é o maior número que tem, é o 3, portanto continua na camada 3. No caso do cádmio, ele terminou em 4D10. O 4 dessa última camada? Não, porque nós temos a camada 5 aqui, ó. Então nem sempre onde termina significa que é a última camada, certo? Onde termina a distribuição vai estar o elétron mais energético, os elétrons mais energéticos, com maior número de, aliás, maior nível de energia. Mas nem sempre será a última camada. No nosso caso aqui do cádmio, a última camada é a camada 5, embora ele tenha terminado na camada 4. No caso do ferro, a última camada é a camada 4, mesmo ele tendo terminado em 3D. Então vamos ficar atentos. Se perguntar alguma coisa relacionada à última camada, vai ser a camada de maior número, não necessariamente onde termina-se a distribuição eletrônica. Não é isso, Lídia? Sim. Certo, a Lídia sabe todas essas coisas aí. Não sabe, minha filha? Vai. Então é isso, ó. E também existe a distribuição, essa aqui é a distribuição por nível de energia. Existe a distribuição por camada. Vamos só ver a questão aqui do ferro aqui, por exemplo, ó. Quais são as camadas que nós temos? Nós temos a camada 1, nós temos a camada 2 e temos a camada 3 e a 4. Então nós temos a camada K, nós temos a camada L, a camada M e a camada N. Nós temos essas camadas aqui na distribuição do ferro. Na distribuição do ferro, do jeito que está aqui, a camada K, que é a camada 1, ela tem quantos elétrons? Se a gente olhar aqui, ó, a camada 1 só tem 2 elétrons, no caso do ferro. Então, K2, porque na camada 1, que é a camada K, tem 2 elétrons. Se nós olharmos para a camada 2, que é a camada L, balança não, Lídia, que é a camada L, tem quantos elétrons a camada 2? Ó, a camada 2 tem 2 mais 6. 2 no subnível S e 6 no subnível P. Então a camada L tem 8 elétrons. E a gente pode colocar aqui assim, ó, L igual a 8. Isso aqui é a distribuição por camadas. Eu sempre aconselho fazer primeiro a distribuição por nível de energia, para depois fazer a por camadas, para você não se confundir. Primeiro faz a distribuição por nível de energia, 1S2, tal. E depois, se quiser fazer por camada, é só contar. A camada M, que é a camada 3, tem quantos elétrons? É só nós contarmos aqui, ó. 2 com mais 6 vai dar 8. E com mais 6, que vai dar 14. Então, a camada M, que é a camada 3, nesse caso do ferro, tem 14 elétrons. E a camada N, que é a camada 4, tem quantos? Só aparece um 4 aqui, ó, que é 2, ó. Tem 2 elétrons. Portanto, se nós formos fazer a distribuição do ferro por camada, ficaria assim, ó, a distribuição por camada. Essa é a distribuição por nível de energia e essa aqui é a distribuição por camada. Na distribuição por camada, se a gente for olhar, percebemos que a camada 1 está completo, que é a camada K. A camada L também está completa, que é a camada 2.
A camada 3 não está completa, tendo em vista que ela suporta 18 elétrons e aqui ela só tem 14. E a camada 4, que é a camada N, também não está completa. Então, mesmo não estando camadas completas, mas essa é a distribuição do ferro. Então, se quiser fazer distribuição por energia, é desse jeito aqui, ó. E por camada é dessa forma. Aconselho sempre fazer por nível de energia e depois, se você quiser, verificar a questão das camadas. Vamos fazer a mesma coisa aqui no cloro. Calma, Lídia, não chora não. Olha, o cloro, a camada, vamos fazer a mesma coisa aqui. A camada K, a camada L e a camada M. Porque ele tem 3 camadas aí nesse caso aí, ó, que a gente vê a distribuição eletrônica. Na camada K tem apenas 2 elétrons, que é a camada 1. Na camada 2 tem quanto? Ó, se nós somarmos vai ter 8 elétrons, somando aqui, ó. Na camada M vai ter quanto? Se nós somarmos também vai ter, nesse caso, 7 elétrons. E essa daqui é a distribuição por nível, por camada, a distribuição do cloro. Vamos, para finalizar, vamos fazer aqui a distribuição do cádmio por camada também. Quais são as camadas que tem no cádmio? Tem a camada 1, que é a camada K. Tem a camada 2, que é a camada L. Tem a camada 3, que é a M. Tem a camada 4, que é a N. E tem a camada 5, que é a O. Ó, observe, ó, tem 1, tem o 2, tem o 3, tem o 4 e tem o 5 no cádmio. Na camada K tem quantos elétrons? O 1, só aparece um aqui, ó. Só 2 elétrons. Então, lá em cima, camada 1, só 2 elétrons. A camada L, que é a camada 2, tem quanto? É somar o subnível S e P. Estão completos. Então vai dar 8 elétrons. Somando aqui, ó. Na camada M, que é a camada 3, se a gente contar 2, 8, com mais 10, tem 18 elétrons. Na camada M, no caso do cádmio. Na camada N, tem quantos elétrons? Que é a camada 4. Tem quantos? Vamos contar 2 aqui. Com mais 6 vai dar 8. Com mais 10 vai dar 18. Então na camada N tem 18 elétrons. E na camada O, que é a camada 5, tem apenas 2 elétrons. Ó, porque não tem mais nenhum 5 em nem lugar nenhum aqui. Para saber a quantidade de elétrons, você vai contar os elétrons que tem naquele nível distribuído nos subníveis. Foi o que nós fizemos. Nesse caso aqui só tem a camada 5, só aparece uma vez e só tem o subnível S nesse caso aqui. E o S está com 2 elétrons, portanto ela tem 2 elétrons essa camada. E essa aqui é a distribuição do cádmio por camada. Se a gente observar, ele tem a camada 1 completa, a camada 2 também está completa, a camada 3 também está completa, a camada 4, que é a N, não está completa porque ela suporta 32 elétrons, e a camada O, que é a camada 5, também não está completa porque ela suporta 32 elétrons. Camada 1, camada 2, camada 3, camada 4 e camada 5. Essa é a distribuição por camadas. Aconselho sempre fazer primeiro a distribuição por nível de energia e depois fazer por camada. Beleza? A UEMA gosta de cobrar a distribuição por camadas. Quem for fazer a distribuição, o vestibular da UEMA, se liga aí que de vez em quando ela está cobrando distribuição por camada, perguntando quais são as camadas que estão completas em dado elemento químico. E aí está mais uma força para vocês aí aumentar o seu potencial para passar nesse vestibular. Agradecemos e em breve estaremos de volta. Valeu!